Saudações! Atendendo a pedido de alguns alunos, estou gravando alguns vídeos para auxiliar meus alunos a aprenderem um pouco mais sobre direito administrativo. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre o ato administrativo, as considerações gerais sobre ato administrativo, o conceito de ato administrativo, quais são os elementos essenciais ou os requisitos dos atos administrativos, as características que eles possuem e outras questões pertinentes, tais como a classificação dos atos administrativos, a motivação dos atos administrativos, e aí nessa hipótese eu vou falar sobre a denominada teoria dos motivos determinantes. Bem, vamos começar então com o conceito de ato administrativo. Se os senhores forem analisar a doutrina, nós temos vários conceitos, mas basicamente é possível falar que o ato administrativo, ele constitui-se majoritariamente como um ato jurídico, unilateral, com caráter decisório, praticado no exercício de uma atividade administrativa pública destinada a produzir efeitos jurídicos em uma situação individual e concreta com observância do regime jurídico administrativo. Essa é a principal diferença aí que diferencia o ato administrativo dos atos jurídicos em geral. Bem, passaremos agora ao estudo dos elementos ou requisitos do ato administrativo. Como eu falei, o ato administrativo é, antes de tudo, um ato jurídico. Dessa forma, ele tem que obedecer os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. Quais são os requisitos de validade para os atos jurídicos em geral? São três, né? Agente capaz, objeto lícito e forma não proibida em lei. Em relação aos atos administrativos, nós teremos uma pequena diferenciação. A doutrina costuma relacionar 5 requisitos de validade ou 5 elementos do ato administrativo. São eles: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, na verdade, nós temos aí os 3 requisitos dos atos jurídicos em geral, acrescentados aí mais 2. O primeiro deles, competência. Esse requisito ele exige que o ato seja editado por alguém que tenha legitimidade de acordo com a previsão estabelecida em lei, correspondendo ao conceito de agente capaz que estava previsto lá no Código Civil. Nessa linha, os principais vícios contra a competência são: 1. Usurpação de função, que está relacionado, obviamente, aí à questão da competência. O segundo, o excesso de poder. E o terceiro, a função de fato, ou seja, aquele agente que de direito não exerce um ato, mas de fato o acaba exercendo. O segundo elemento que compõe o ato administrativo é a forma, né? O ato administrativo, ao ser editado, ele deve se revestir de uma forma expressamente autorizada por lei. Este requisito aparece também para os atos jurídicos do Código Civil, como nós falamos no artigo 104. A diferença é que, para a administração pública, a forma é somente a que está prevista em lei, enquanto que no Código Civil, a forma é aquela que não está expressamente vedada por lei. Então, no direito privado, nós dissemos tudo que não está proibido é permitido. No direito público, diversamente, eu digo que apenas o que está permitido é possível legalmente. Então, em regra, a forma é a escrita. Porém, nós temos vários atos aí, gestos, apitos, um guarda de trânsito, etc., que também se constituem como atos administrativos, ok? O objeto, terceiro elemento aí dos atos administrativos, em relação a ele nós temos que, com relação ao objeto, ele tem que ser lícito, tal qual no Código Civil. No entanto, aqui nós temos uma pequena diferença. No Código Civil, objeto lícito significa aquilo que o particular poderá fazer tudo que não for proibido, né? E já na administração pública ele só pode fazer aquilo que for expressamente autorizado pela lei. Ela surge como um requisito de validade, na medida em que, ao contrário dos particulares, que eles atuam aí em nome próprio, o seu objeto único é a preservação do interesse público, tá? Então, no caso da administração pública, eu não tenho interesse privado, eu tenho interesse público. Então, na medida em que ele se afasta dessa finalidade, né, ele incidirá em desvio de finalidade ou desvio de poder, que aí são espécies, né, do gênero abuso de poder, que surge como uma forma também de ilegalidade. Outro elemento que nós temos no ato administrativo é o motivo. Esse requisito ele exige o quê? Exige que o poder público, ao editar os seus atos, ele apresente as razões que o justificam. Inclusive, para quê? Para permitir que se faça um controle de legalidade. Dentro desse contexto, posso mencionar aí a teoria dos motivos determinantes, que é uma teoria bastante interessante, segundo a qual todos os atos da administração pública, eles devem ser motivados. E mais do que isso, seguindo essa teoria,
A partir do momento em que os motivos são apresentados, eles passarão a condicionar a atuação do administrador, que deles não vai poder se afastar. Então, na medida em que eu justifico um ato, que eu motivo o ato, esse motivo ele vincula aquele ato administrativo. Então, a validade, a legalidade daquele ato administrativo está condicionada àqueles motivos que foram apresentados.